Jornal Maringá, agora para falar aqui com o Paulo Henrique dos Santos, ele que é ilustrador e também animador. Bom, ele é o criador do primeiro desenho, em língua brasileira de sinais, o Mim e as Mãozinhas. É isso. Bom, seja bem-vindo ao Jornal Maringá. Muito obrigado por me receber aqui, é um prazer falar com você. Olha só, o Paulo Henrique e toda a sua equipe, ele está visitando algumas escolas, de Maringá, também de Sarandi, e entregando, os livrinhos aqui, também o DVD deste desenho animado. E ele já trabalha há alguns anos, nessa área, ele que era de São Paulo, já está aqui há 5 anos na nossa região, não quer sair aqui de jeito nenhum. Ele vai explicar para a gente como que iniciou então esse projeto, de onde veio a ideia. Sim, então, foi de uma situação corriqueira, assim, nosso dia a dia, uma situação super normal. Por exemplo, eu fui chamado para um casamento, estava sentado à mesa assim, e na minha frente uma pessoa surda. E estava lá, no casamento, comendo, e de repente eu tinha um sal, precisava um pouquinho de sal na comida, aí eu fui ver o sal, estava do lado da pessoa surda. Eu falei, e agora? O que eu faço? Porque se eu chamar ela não vai ouvir. Então, como eu chamo uma pessoa surda? E mesmo se eu chamar ela, se eu fizer assim, ou então tentar esticar, porque era uma mesa grande, eu não ia conseguir encostar nela, eu falei, como eu peço sal? Como é sal em libras? O que eu faço? Então, eu fiquei numa situação onde eu não consegui, tinha uma pessoa brasileira ali na minha frente, e eu não consegui me comunicar com ela. Eu achei muito estranho. Fiquei impotente. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu tive que avisar a irmã dela avisou a menina, e a menina foi e me entregou o sal. Eu falei, olha só, precisei de uma outra pessoa para se comunicar com uma pessoa brasileira ali na mesa comigo. Eu achei muito esquisito isso. E por eu ter estudado numa escola que é uma escola boa, eu falei, poxa vida, se eu que estudei em uma escola boa tive essa dificuldade, então muito mais gente pode estar tendo a mesma dificuldade que eu. E aí eu fiquei pensando, quem aprende melhor as coisas? São as crianças. Criança, é o que eu falo, tem duas crianças numa sala, uma que fala chinês, uma que fala português, as duas dão um jeito de brincar, elas dão um jeito de correr ali, estão brincando de pega-pega. Exato. Então, elas aprendem as línguas muito rápido, muito mais fácil que nós adultos, que elas estão ali com o cérebro fresco, Então, falei, por trabalhar com criança, através do desenho animado, eu posso fazer alguma coisa. Então, eu comecei a pensar, fiz pesquisas, tudo, chamei a equipe de professores surdos e intérpretes para me ajudarem a criar esse projeto totalmente em Libras e tentar criar alguma coisa nova, Quantas pessoas participaram dessa criação, assim? Sim, eu comecei a criar a ideia, fazer tudo. Mas é aquilo, quando eu comecei a fazer, eu não estava inserido na comunidade surda, não sabia Libras. Então eu falei, eu preciso de ajuda. Como chegar até eles, Como iniciar uma conversa, para entender toda a cultura Exato. surda, entender a Libras, como tem coisas que a gente coloca no desenho, que depois eu vou entrar em detalhes assim, que são detalhes sobre a comunidade surda que a gente quer passar para o ouvinte. Então, aí eu chamei, foram 3 professores surdos, o Gustavo, a Tati e esqueci o nome dela agora. Depois você lembra. Depois eu lembro, Sim. E 2 intérpretes de Libras, a Fabi e o Gustavo. Então, e eles me ajudaram muito, assim, a gente... Gostaram da ideia? Nossa, foi muito curioso, assim, que quando eu fiz o desenho, eu tentei, eu cheguei assim, falei, vou tentar levar alguma coisa, porque por eles não serem da área de animação, eu não posso chegar assim com um roteiro, ou então com uma proposta, a bíblia do projeto que a gente chama, que é tudo escrito do projeto, ali quem são os personagens, entregar na mão deles, Sim. que eles não vão entender exatamente o que é o projeto, Então eu falei, vou ter que criar pelo menos o começo do episódio. Então o que eu fiz? No nosso episódio, ele começa assim, com o sol saindo, e ele faz bom dia. Então o sol nasce, faz bom dia, e aí tem uma cena da casa da árvore, que é onde a Min e o Esquilo, um amigo dela, estão conversando. Eu falei, essa é a proposta, o que vocês acham? Aí começaram a chorar, assim, falando, nossa, nunca tinha visto uma coisa assim, uma coisa realmente pra gente, uma coisa feita pra nós. Nossa, foi muito legal.
Foi muito bem E daí então, iniciado esse projeto, gostaram? Como que foi, assim, as dificuldades, né? Porque ver esse projeto agora, né, em DVD e tal, deve ter vários caminhos para chegar até... Né? Depois de quantos anos? Já 8 anos, praticamente? Ou 6 anos, né? 6 anos já fazendo esse trabalho. Já temos 8 edições. Temos 8 episódios, mas esse episódio especial aqui, então 9 no total. 9 no total. E estamos fazendo mais. Esse ano ainda a gente planeja lançar mais pelo menos 3. E já no início, já o Min e as mãozinhas, que tem aí Minhas Mãozinhas, né? Que tem essa jogada também, né? Desde o começo já foi idealizado esse nome ou surgiu depois? Desde o começo, quando eu comecei a fazer. Eu estava pensando em nomes para personagem, né? É muito curioso assim que quando cria um personagem, às vezes é super difícil de você achar o nome dele. Mas a mim, quando eu estava desenhando ela, eu bati um olho assim, eu falei, tem cara de Yasmin. Aí eu fiquei pensando, deixa eu ver se tem mesmo. Eu falei, tem cara de Yasmin. E o apelido dela é Min. Aí essa daí. Essa aqui. Aí eu fui pensando assim, aí eu criei o desenho, aí eu criei a ideia do nome, Min. Aí ela tem as mãozinhas, minhas mãozinhas, porque eles aprendem com as mãozinhas dele, das crianças, então casou assim a ideia. Que bacana, que legal. Então daí, depois de idealizado aí, você precisa, logicamente, de recursos para estar fazendo isso, né? Como que é essa questão? Então você falou das dificuldades, assim, essa é a dificuldade maior de se criar um desenho, né? Porque você cria a proposta toda, mas não vai mais difícil do que fazer o desenho em si. Isso, até criar o piloto, aí a gente faz. Agora, a parte, até ter o dinheiro, você não consegue tirar do papel realmente, né? Faz um pilotinho assim, mas fazer o negócio acontecer precisa da verba, do patrocínio. Aí fui atrás da Lei de Incentivo à Cultura, né? Acho que é a Lei Rouanet. E aí eu consegui o patrocínio para fazer. Mas no começo, assim, até eu conseguir a parte da inscrição, eu tive várias dificuldades, porque por ser o primeiro desenho animado, não acreditavam muito na proposta. Falavam, não, mas você vai fazer um desenho totalmente em língua de sinais? Eu falei, sim, é para representar o surdo. Aí, não, coloca um personagem aí que fala, ou então ela faz aí tem que ter um personagem do lado falando, ela disse oi. E aí a gente falou, não, porque com isso você está criando a ideia de que o surdo, ele é dependente do ouvinte. E não. Como você iniciou lá, naquela mesa. Né? Você não queria aquilo. Isso. Eu queria fazer o oposto. Eu queria mostrar que o surdo, ele é uma pessoa independente e ele consegue, a gente se esforçando para comunicar, a gente consegue se entender, consegue dar certo. Que quando eu fiz essa reunião com os professores surdos, eu falei para eles, ok, me fala qual é a coisa que vocês mais odeiam que os ouvintes falam. Vamos lá, pode falar. Eles falaram, olha, a gente odeia esse medo, o medo de se comunicar com a gente. Porque aí a professora Tati até falou, eu fui a esses templos no cinema e tinha a pipoca grande, a pipoca pequena e a média. Aí a moça perguntou, que pipoca você quer? Eu ficou pensando assim, esse sinal é simples. Mas a moça, ela viu que ela não respondeu, tentou conversar de novo, aí ela fez, aí ela entendeu que a professora Tati é surda. Então ela congelou, a atendente congelou, não conseguiu mais atender. E a atendente foi até o gerente, chamou o gerente, falou, o que está acontecendo? Eu estou tentando me comunicar com ela, mas ela é surda, ela não está me respondendo. Falou, eu acho que ela quer pipoca. Que pipoca você quer? Ela quer a média. Ali, só pegar a pipoca média para ela. E aí ela falou, só tentar, que o pessoal consegue se entender. Você não precisa ser fluente em Libras para se comunicar com uma pessoa surda. Só tentar. Legal. Agora os episódios, né? São 8 episódios, mas esse 9º especial. Sim. Fala pra gente aí o primeiro, né? Os detalhes aí que as pessoas mais comentam, né? O público já comenta mais. Sim, quando eu comecei a fazer o episódio, por exemplo, o primeiro, o Cadê? A gente tentou sempre colocar um pouquinho mais sobre a cultura surda ali. Quando eu fiz o primeiro episódio, que o sol nasce, aí vem o esquilo, sobe na árvore e quer chamar a atenção da Min para entrar na casa, né? Eu tinha feito ele batendo na janela. E a gente faz o desenho sempre pensando no surdo e no ouvinte. Então, se tem É um trabalho dobrado, assim. É um trabalho dobrado. Então, se tem o som,
de batendo na janela ou na porta, a gente faz um toque, 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 que tem que ter onomatopeia para o surdo saber que está acontecendo um som ali. Mas quando eu mostrei isso, os professores surdos foram e falaram: você podia colocar a campainha do surdo aí. Eu falei: campainha do surdo, como funciona? Nunca tinha ouvido falar sobre a campainha do surdo. Aí eles me explicaram: a campainha do surdo, você toca a campainha e as luzes da casa do surdo piscam. Automaticamente sabe que está lá. E aí, então, aí a gente mudou. O esquilo sobe, aperta a campainha e aí tem uma luzinha que pisca. Poxa, parece complexo assim lá atrás, né? Quando você, de repente, mas é assim, simples, né? De ter essa inclusão, Sim. Não é verdade? Uhum. E aí? Mas que magnífico, assim, o seu trabalho. E aí tem outros episódios também, Quais por exemplo, o episódio Cores. O esquilo chega, a Min tá desenhando ali, o esquilo vai e encosta nela e ela toma um susto, sai voando e volta, faz... e dá aquele suspiro. Por que isso? Por causa do seguinte: o surdo, você não pode chegar nele e encostar nele sem ele notar. Porque é a mesma coisa para um ouvinte, como se eu chegasse e desse um grito na sua orelha. Então, você assustou ele chegando assim. Então você vai, chega um pouquinho na frente, faz assim, ou então se ele não está prestando atenção na mesa, você bate um pouquinho na mesa, ele sente a vibração. Então são coisas que a gente coloca assim. Detalhes que fazem toda a diferença. Tem o episódio dos brinquedos que eles jogam futebol. E aí o esquilo, o bocó, que é a bolsa dela, esse passarinho aqui. É um passarinho? Ele é um passarinho e uma bolsa. Ele tira um apito e assopra. Mas o apito não vai servir. Então o que ele faz? Ele faz como é no futebol do surdo. Eles usam bandeirinhas. Então ao invés de apitar, usa bandeira. A gente sempre coloca essas pequenas coisinhas da comunidade surda. Esse esquilo você já citou algumas vezes. Esse esquilo é o que da minha, o bichinho de estimação dela? O esquilo, esse aqui no cantinho aqui. O esquilo, ele é o amigo. A minha, ela é muito da natureza, ela passeia na floresta, encontra esquilo, gato, elefante, e ela faz amizade com todos os personagens. Tem quantos, mais ou menos, personagens assim? Até agora, a gente tem, deixa eu ver, 5, 6... Aí tem a mãe, o esquilo... Uns 8 personagens até agora. Personagens Principais, assim, que sempre aparecem. Legal. Tem duração de quanto tempo, mais ou menos, cada episódio? Os episódios tradicionais têm uma duração de 6 a 8 minutos. Esse especial tem 21. E é o maior que a gente fez até agora, mas a duração em média é essa. Já estou com vontade de assisti-los. Quais outros você pode destacar? Uma outra cena, assim, marcante. Deve ter várias. Tem várias. Por exemplo, esse aqui do gênio, né? Que tem um gênio. Nesse episódio especial a gente tem um gênio mágico que faz as coisas assim. Ele também fala por língua de sinais. E a gente mostra questão de boas maneiras, como ser educado com surdo, essas coisas assim que a gente acaba fazendo. Como também. Se comportar, a gente... Pra simplificar o máximo possível, né? Isso. Pros dois. Pros dois. Que é aquilo, a gente faz o desenho pro surdo, pensando no surdo, para ele ter um entretenimento para ele, um entretenimento onde ele seja representado, seja o principal ali, né? Ele seja a cara do desenho, mas a gente faz também pro ouvinte, para ele saber como se comunicar, aprender e interagir melhor com o surdo. Legal demais. Então é um programa assim, vamos dizer assim, para a família toda, né? Crianças, jovens. E nesse sentido vocês estão entregando, né, nas escolas de Maringá, desde o dia 20 vai até dia 30, isso. E fazendo assim a alegria, né? Encantando as crianças nas escolas. Como é que está sendo a recepção? Nossa, tá sendo ótimo. A gente vai lá na escola, como eu faço a apresentação? Eu começo passando um desenho sem som. As crianças reclamam, falam, mas eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo aí? Aí eu paro e falo, então, a criança surda, quando ela não tem um intérprete de janela, ela vê o desenho dessa forma, então ela tem a dificuldade. Então ela vê do mesmo jeito. Aí a criança entende o que aconteceu. Aí se coloca no lugar. Aí eu passo o desenho todo em libras e elas pegam os sinais assim. O primeiro episódio que eu fiz o test drive, né? Eu passei para as crianças, a gente ensina 5 sinais por episódio. E aí
as crianças saíram de lá sabendo os 5 sinais, Ai, certinho, maravilha. elas aprenderam muito bem. E aí a gente faz brincadeiras para ver se elas aprenderam direitinho, que é ótimo, é muito legal, elas recebem muito bem a gente. Até dia 30, então, vocês vão estar distribuindo. E como que faz para adquirir? Assim, as pessoas que... vocês vão visitar algumas, né? Não dá para visitar todas. Sim. Mas como que faz para adquirir, então, os DVDs, os episódios, né? E também as cartilhas? Os episódios estão todos no YouTube. Tá. A gente quer divulgar o máximo possível assim no YouTube. A gente está na TV Cultura, Rede Minas e outros canais também, Zumo Kids. Endereço do YouTube? É www.minhasmãozinhas.com.br. Você vai para lá, ou então só Minhas Mãozinhas no YouTube que você acha. Perfeito. Bom, Paulo Henrique, ele é ilustrador e animador. O trabalho deve ser árduo, né? Além de estar criando aí esse baita personagem a mim e os seus companheirinhos aí também. Uma inclusão social magnífica nesse mês especial, né? Sim, mês dia 26 agora é o Dia Nacional do Surdo. Exatamente. Bom, agradecer a sua presença por essa explicação. E acabando aqui, Obrigado. já vou acessar o YouTube. Obrigadão, viu, Paulo? Obrigado. Jornal Maringá, a serviço de Maringá e região.